Quando a gente fala de autoestima, é muito importante a gente entender os tipos de autoestima que existem, porque nem tudo é a mesma coisa. Então, por exemplo, existe a autoestima global, que é uma imagem geral que nós temos de nós mesmos o tempo todo, como você se imagina como pessoa, como você se vê como pessoa, como você vê fisicamente, psicologicamente, profissionalmente, financeiramente. E existe a autoestima situacional, que é como é que você se sente em um momento específico, numa coisa só. Então, o global somam todas aquelas áreas que eu te falei, né? E você vê um resultado final, né? Seria uma grande equação. Então, pensa x mais y mais z igual a sua autoestima. E a situacional seria o x, o y, o z e cada parte. E aí, eu vou trazer um pouco aqui da psicanálise pra vocês, mas vem comigo que esse papo é meio cabeçudo, mas vai fazer sentido. Em uma das minhas conversas no meu podcast com o Christian Dunker, vou deixar até o podcast aqui em cima, a gente tava conversando um pouco sobre como a gente se vê no olhar do outro. Então, por muitas vezes, a gente espera o nosso reconhecimento pelo olhar do outro. Então olha que maluquice o que eu vou te falar aqui. Às vezes a gente vai esperar o reconhecimento não por parte de nós mesmos, mas o que os outros reconheçam aquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, você pode ser um excelente filho, mas se seu pai não reconhece que você é um excelente filho, você se sente culpado por você não ser um filho bom o suficiente. Você pode ser um excelente marido, você pode ser um excelente profissional, mas se seu chefe não te reconhece, não vê em você um excelente profissional, você não se sente um excelente profissional. Então, a gente precisa tomar um cuidado, porque a gente dosa a nossa autoestima, às vezes, demais pelo outro. Então a gente precisa sempre colocar em xeque exatamente isso. Pô, será que eu estou deixando que o outro valide o meu valor pessoal? Estou deixando que o outro coloque o peso nas coisas? Ou eu estou aqui tentando impor, de certa forma, por mais que seja difícil a gente tomar controle total dessa situação, do quanto que eu valido minha própria autoestima? E aí a gente precisa entender também, pô, você pode ser um excelente profissional, mas ser um excelente lutador de jiu-jitsu. Você pode ser um excelente pai, mas um péssimo corredor de rua. Isso significa que você deve parar de correr? Não. Isso significa que você deve diminuir o tempo que você designa para suas tarefas de pai para correr? Não. Isso significa que, pô, tem ali as suas valências e tem certas coisas que você funciona um pouco melhor, um pouco pior, mas no fim do dia, a soma disso tudo te define como ser humano. Eu gosto de pensar que a gente é uma cartinha do FIFA, manja, que tem os atributos específicos para cada coisa. Então você precisa entender, tipo, pô, às vezes o meu ataque é pior do que a minha defesa, mas isso não quer dizer que meu overall é pior, entendeu? A gente tem que ter um pouco desse discernimento, porque às vezes a gente vai melhorar um pouco nossa autoestima, às vezes melhorando pequenas coisinhas da nossa vida. Então às vezes como você melhora a relação com o seu corpo, com a sua alimentação, com o seu peso, com a sua educação, com o seu dinheiro, melhora lá em cima. Então às vezes a culpa não é da sua autoestima geral, mas sim às vezes de pequenas coisas que você não está regulando e também às vezes de quem você está esperando reconhecimento. Eu talvez seja um fracasso aos olhos de um Pablo Marçal da vida, mas eu talvez seja um grande sucesso aos olhos das pessoas que vieram do mesmo lugar da onde eu vim. Onde a gente conseguir comer, sei lá, ter uma casinha, um carrinho, ter uma mulher e poder ostentar, ter filhos, era uma grande vitória. Então olha que doideira, se eu for me balancear pela visão de um Pablo Marçal da vida, eu sou um fracasso. Se eu for se balancear pela visão das pessoas de onde eu vim, que eu conheço, eu sou um grande sucesso. E aí, você vai entender como você quer balizar sua autoestima também. E no vídeo de hoje, eu vim falar aqui sobre algumas coisas que destroem a autoestima masculina e que você deveria evitar. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou o melhor amigo na internet, eu sou jornalista e apresentador. Esse é meu novo canal, se você não é inscrito por aqui, quero convidar você para se inscrever. A gente aqui tem diversas dicas de cuidados pessoais, autoestima, desenvolvimento, conversas. É que a gente é o melhor amigo na internet que você pode ter e todas aquelas conversas e papos que você tem com seus melhores amigos, você encontra por aqui. Então clica no like, se inscreve e bora lá. Bom, eu não preciso nem falar que o jeito como você se enxerga afeta muito sua autoestima. Então, uma parada muito importante também é você ter cuidado, não só com você, mas também com o espaço que você habita. E eu acho que o cuidado pessoal, ele transita não só da parte pessoal, como também na nossa casa também. Então assim, é um banho bem tomado, é cuidado com cabelo e barba, é cuidado com roupas, é cuidado com o seu quarto, é cuidado com a higiene da sua roupa de cama, toalha. Pô, vou falar uma coisa aqui, que isso aqui é só pra quem foi pobre ou pra quem é pobre, que vai entender isso daqui que eu vou falar. E aqui, isso aqui vai ser... vai parecer ruído pra quem tem muito dinheiro. Cara, a parede e a cor do seu quarto mexem muito com sua autoestima também. Vou dar um exemplo pra você. Durante anos, a parede do meu quarto ela era manchada. E aí uma parte meio blá, tá? Eu dormia com a cama encostada na parede. E aí não sei se o suor pegava na tinta da parede, tinha uma mancha do lado da parede, assim. E aí tinha a tinta meio manchada. Pra piorar, o forro da minha casa tinha um problema de escoamento de água. Então começou a dar uma umidade no forro do teto. E o forro começou a ficar meio escuro e a parede começou a ficar escura. Só que a gente não tinha grana pra fazer a reforma.
Então, sei lá, durante muito tempo, a parede do meu quarto, ela era, mano, manchadaça, assim, era tipo um bolor. Você viu umidade, você viu amarelo, você viu marrom, você viu preto. Tinha um aspecto de sujeira que aquilo ali, pô, não é uma coisa legal, não é um ambiente asseado, não é uma parada legal de você ter. E aí, pô, eu lembro a alegria que foi, a primeira vez que caiu uma graninha a mais pra mim, de quando eu fui demitido, que eu, mano, mudei reformar meu quarto inteiro, de ponta a ponta. Mano, pintei parede, pintei tudo e tal, eu fiquei com um aspecto novo. Cara, aquilo deu um upgrade na minha autoestima, na minha confiança. Joguei móvel velho, porque às vezes a gente, mano, fica com uns móveis bem velho, feio. Então assim, é legal você ter esse lugar, que esse espaço que você vive, ele precisa ser um templo. Ele precisa ser bem conservado, não pode ter lixo, não pode ter sujeira, tem que ser minimamente organizado. Eu, quando minha sala tá desorganizada, minha cozinha tá desorganizada, eu fico em pânico mental. Eu preciso dar uma organizadinha pra eu, tipo, a pia com louça, eu não gosto. Eu gosto de deixar as coisas um pouquinho mais organizadas porque melhora a minha ansiedade. Mesma coisa o corpo. Pô, semana que vem eu tenho que fazer a barba e cortar o cabelo, porque minha barba já tá crescendo mais do que eu gostaria que crescesse. E, por exemplo, algumas pessoas vão olhar e vão achar que tá ok, vão achar que até que o cabelo tá ok. Mas não, eu quero cortar, quero deixar organizado, fazer meus exercícios. Pô, descobri que eu perdi 2 quilos esse ano já. Alegria pura. Pô, uma felicidade gigantesca. Pô, falar, pô, legal, né? Eu quero perder 5 quilos esse ano, já foram 2. Agora é focar pra perder mais 3. Então, assim, é esse tipo de cuidado que a gente precisa ter. Cuidado com os dentes. E o cuidado no banho também, ele é muito importante, né? Lavar o cabelo direito, com shampoo, escovar os dentes direito, passar fio dental, organizar sua pele. E não preciso nem falar pra você que o uso de um bom sabonete vai fazer toda a diferença pra você e vai te deixar cheirando como um homem. E não com aquele cheiro qualquer que deixa uns outros sabonetes. E é por isso que eu quero falar dos meus queridos amigos de O Aristocrata. O sabonete natural feito para homens. Ele tem ingredientes que limpam a sua pele e te deixam cheirando como se você tivesse passado um perfume em barra. Esse sabonete daqui, mano, ele é, pô, primeiro que é linda a embalagem deles, e ele é cheiroso para, ó, ele é cheiroso pra chapéu, cara. Você também você entra no meu banheiro, dá pra sentir o cheiro dele quando você toma banho, cara, porque ele é muito bom esse sabonete, mano. Minha mulher adora esse sabonete daqui. Pô, ó. Se você quiser saber como é que cheira o castrinho, calma. É o cheiro do castrinho, mas calma. Não deixa a galera imaginar isso. Mas se quiser imaginar como é que é o cheiro do castrinho, você compra esse sabonete, cheira e fala, caralho, esse é um castro cheira assim. E ele é feito inteiro com ingredientes naturais. Tem aveia, óleo de coco, argila branca e manteiga de karité. O óleo de coco hidrata e mantém a maciez da pele. A manteiga de karité nutre a pele. A argila kaolin absorve a oleosidade que fica em excesso na pele. E a aveia é um esfoliante natural que retira resíduos da sua pele. A gente tá falando aqui de um banho revigorante com aroma marcante e que vai acompanhar você o dia inteiro, irmão. E ó, o que mais legal, você consegue ganhar 5 sabonetes de graça comprando o kit de 5 sabonetes que tá lá no site da Aristocrata. E usando o cupom Castrinho você tem 10% de desconto nas suas compras. O link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Outra parada que arregaça a sua autoestima, como eu disse, são pessoas. E não preciso nem te falar. Cara, se você não conseguir pôr limites no como a pessoa fala com você, como a pessoa lida com você, o que a pessoa diz, deixa de dizer, isso vai arregaçar a sua autoestima. E principalmente nas suas relações, velho. O jeito como você lida com as suas relações é uma parada que fode a gente na vida inteira, assim. E a gente confunde muito, e é super comum, a gente confunde a pessoa gostar e se importar com a gente, querer que a gente melhore. Então uma coisa é alguém virar pra você e falar assim, pô, velho, acho que você tá um pouquinho acima do peso, bora fazer uma academia, bora tentar fazer uma paradinha pra melhorar a sua autoestima, tal. Uma coisa que você olha e fala assim, esse cara me incentiva, e outro é o maluco chegar e falar assim, aê, ô chupeta de baleia! Tá imenso, hein, ô mamute! Tá louco, titio? Vai sentar na mesa do escritório e vai causar um abalo sísmico ali, ó, no Peru! Ô cover do seu barriga! Aí não dá, pô. Precisa entender a diferença do que é a pessoa que fala com zelo, com carinho, e do maluco que te arregaça, que te estraçalha, né? E tem gente que é assim, e principalmente, e aqui, gente, desculpa o meu machismo estrutural, vocês podem falar que eu sou heterotóxico, fica à vontade, difícil vocês vão me xingar de uma coisa que já não me xingaram. Mas tem muita mulher que arregaça a autoestima do cara, mas também tem muito cara que arregaça a autoestima da mulher. Às vezes a pessoa que arregaça a autoestima é a pessoa que a gente mais dá confiança, mais dá zelo, que mais tá dentro de casa. A pessoa às vezes faz comentário, mano, bizarro pra gente, e a gente precisa aprender, tipo assim, pô, talvez estar com essa pessoa não seja a coisa mais interessante, legal e boa pra gente no fim do dia, mano. Então assim, a gente precisa ter um pouco desse entendimento de que, pô, a gente precisa pôr um pouquinho de limite, sabe? Pra gente poder se amar mais, senão a pessoa vai entrar comer nossa mente. Nem sempre que o outro vê na gente é justamente o real. E a gente precisa tomar cuidado também, porque essa rejeição, ela entra na nossa mente. Então é importante também a gente trabalhar isso, né? Eu gosto de falar que o psicológico, ele é o volante da nossa vida. Então se a sua cabeça não tá bem, velho, você vai se ferrar, mano. Cabeça, ela é o volante de tudo que você vai fazer. Então você tem que estar bem psicologicamente. Porque às vezes você vai sofrer uma rejeição, às vezes você vai sofrer uma parada e a gente carrega isso por outras áreas, né? É a minha teoria dos baldinhos. A gente tem um monte de baldinhos que são áreas diferentes da nossa vida. Às vezes uma área tá melhor, outra tá pior. Só que o problema é que às vezes uma área tá ruim e ela começa a vazar pros baldinhos das outras áreas da nossa vida.
Então assim, a sua parte da família tá ótima, a parte dos seus amigos tá ótima, a parte dos seus hobbies, tá tudo muito bem, mas aí você começa a ter problema no trabalho, isso começa a vazar para todos os outros. E vice-versa. E aí você começa a ter problemas em áreas que não eram para ter. É importante a gente ser resoluto, a gente ser muito bem abstraído de certas coisas e ter esse entendimento que certas áreas, por mais que elas permeiem, elas não podem tocar nem invadir as outras, porque senão a gente vai causando um problema global por causa de uma parada situacional. Lembra? Autoestima situacional e global, a gente não pode deixar uma coisa invadir a outra. Vou dar um exemplo pessoal meu, eu sempre gosto de rechear com histórias pessoais esses vídeos. Eu tive um problema muito pesado com relação a trabalho, com relação à sociedade, com relação... muito pesado. Mano, processo, coisas que eu ouvi, mentiras que eu tive que ouvir, ataques que eu sofri, que eu fiquei assim, caralho, que coisa meio pesada, tal. Só que ao mesmo passo, minha vida pessoal tava muito bem, minha vida familiar muito bem, minha vida física tava muito bem, todos os outros aspectos da minha vida estavam muito bem. E é uma parada que eu entendi, tipo assim, será que eu posso deixar isso daqui, invadir isso daqui? Não. Aliás, foi uma coisa que eu trabalhei muito forte em terapia e que me ajudou a ter esse entendimento de que justamente essas partes boas daqui é o que me ajudaram a não só tancar, resolver e lidar com essa situação, como tirá-la de letra. Que é exatamente o que a gente precisa ter. A gente não pode usar a parte ruim para estragar as boas. A gente tem que usar as partes boas para proteger a gente das ruins. Esse entendimento ajuda muito a gente na nossa autoestima. Lembrar que sou um filho amado, sou um marido amado, sou um amigo querido, sou uma pessoa esforçada, tenho resultado em tudo que me proponho a fazer, ou pelo menos me esforço muito em tudo que eu tenho a fazer, é o que vai ajudar a gente a ter uma boa autoestima para lidar com outras situações que às vezes minariam a própria. E aí, pra gente terminar, cuidado com a armadilha do perfeccionismo. Tu não vai ser perfeito em nada. Aliás, eu gosto muito de uma frase do queridíssimo Leandro Twin, que uma vez me disse: pô, eu não sou nota 10 em nada, mas eu também não sou 0 em nada. Então assim, eu não zero nada, porque eu acho que não tem que ter, mas eu me esforço pra ter resultados em tudo, pra conseguir fazer tudo direitinho. Talvez você não vai conseguir ser o filho perfeito, o marido perfeito, o cara que cuida de todas as coisas na casa, o cara que tem o shape, o cara que ganha muito dinheiro, o cara que cuida de carro, o cara que dá um grito de masculinidade na rua. Às vezes você não vai conseguir ser esse cara, mas às vezes você vai conseguir ser, eu não mexo em tudo na minha casa, mas eu consigo trocar um chuveiro, tá bom, eu consigo furar um buraco na parede, tá bom, eu monto um móvel, sabe? Eu não sou o filho perfeito, mas eu tô sempre lá, uma vez por semana vendo meus pais, cuidando deles. Não sou o marido perfeito, mas eu tô sempre dando mensagem, conversando com minha mulher, ela nunca tá passando carência nem necessidade. Então assim, é você dosar tudo pra nunca zerar e tentar fugir do perfeccionismo, porque perfeito só no Senhor Jesus Cristo, velho. Você dificilmente vai ser uma criatura perfeita, que vai dar muito certo em tudo, mas você também não precisa falhar em tudo também. Então toma cuidado, que pra você entender se o resultado que você quer atingir, ele é real ou ele é muito mais uma coisa da sua cabeça, uma cobrança aí que você nunca vai conseguir ter o resultado final. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de usar o cupom CASTRINHO lá no site de Aristocrata. Curte, compartilha, se inscreve, é nóis, valeu!